Sejam todos muito bem-vindos aqui do canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo especialista na legalização e na montagem de criatórios comerciais, doutor em genética e ecologia e criador de animais há mais de 25 anos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal Criador Pro, ativa o sininho para você receber todas as notificações dos nossos novos vídeos. E hoje aqui na série nós viemos trazer aí que é necessário para uma pessoa virar um criador comercial. Então bora aí acompanhar a gente, eu vou fazer aqui uma apresentação mostrando das principais situações que a gente precisa entender para poder saber desse mundo maravilhoso da criação de animais exóticos e silvestres. O que uma pessoa precisa se preparar, o que uma pessoa precisa entender desse mundo da criação, desse maravilhoso mundo de mexer com animais, trabalhar com eles, manusear e trabalhar com eles fora do ambiente natural, tentando reproduzir as melhores qualidades para esses animais. O que a gente precisa entender antes da gente tomar alguma decisão correlacionada a você investir realmente na criação comercial? Então, hoje a gente vai falar, né? Você quer virar um criador? O que é necessário para uma pessoa se tornar um criador comercial? Então, o que é realmente? Então, aqui hoje eu vou estar respondendo basicamente isso. Eu vou estar falando de algumas coisas que é muito importante que os criadores entendam, né? A primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que entender o mundo da criação, né? Entender o mundo dos animais exóticos e silvestres. A gente tem uma quantidade gigantesca de espécies fascinantes que geralmente captura a nossa imaginação. Muita gente nos procura solicitando que se pode montar um criatório comercial de algumas espécies, de outras bem diferentes, né? Porque a beleza dos animais, como os papagaios, as cacatuas, as araras, né? Aquela elegância enigmática de um camaleão, de um lagarto, de uma iguana, né? De uma própria serpente, que a gente repete, a gente acaba visualizando esses animais muito em documentários, em livros, em imagens. Pouquíssima gente teve contato com esses animais, realmente viu eles no ambiente natural. Pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de desfrutar desses animais no ambiente natural. Porque muitos desses animais já estão com seus habitats naturais totalmente destruídos e ocupados pelo ser humano. Muitas das espécies já não existem mais no habitat natural, estão extremamente ameaçadas de extinção e é raríssimo de a gente poder encontrar algumas espécies. Tanto que o homem tem que intervir, né? E através da criação comercial, da criação em cativeiro, a gente tem a possibilidade de poder encontrar esses animais e poder adquirir um animal e você também fazer parte desse mundo da criação. E muita gente, principalmente nesses últimos anos, devido à procura, devido aos nossos problemas sociais, a gente tem pouco tempo para sair, pouco tempo para as coisas, as pessoas querem ter alguns animais, querem ter algumas atividades, e isso passou, além de ser uma procura gigantesca, e sempre os animais trazem esse fascínio, né? E com as redes sociais as pessoas demonstrando, principalmente fora do Brasil, muitos vídeos mostrando como esses animais são fascinantes, são lindos, são maravilhosos. Isso tornou cada vez mais com que as pessoas divulgassem mais essa atividade de criação e principalmente muita gente começou a ter um interesse nessa oportunidade de negócio, já que os animais e essa atividade ela é um convite, né, para que você que gosta de animais auxilie na conservação e no bem-estar dos animais. Porque uma vez que você parte para esse mundo, a gente falou isso nas últimas lives, a gente tem que se pensar que você é um conservacionista. Nós, como criadores, nós tentamos trabalhar com a preservação das espécies, melhorar o bem-estar dos animais, auxiliando a diminuição do tráfico e principalmente tentando trabalhar com a recuperação de algumas espécies. A gente sabe que algumas espécies estão tão ameaçadas, tão críticas, que quase não existem mais na natureza, somente em cativeiro, e só temos condições de tentar recuperar essas populações através da criação em cativeiro, tanto do intuito comercial, tanto do intuito da conservação, da preservação, mas é dessa forma. Então, entender as peculiaridades de cada espécie, os seus problemas ambientais, também faz parte do governo e também faz parte dos órgãos governamentais estudarem e verem qual a viabilidade dessas espécies serem liberadas para a criação em cativeiro.
já que nem todas as espécies têm interesse. Muita gente não quer ter alguns animais ou jamais vão ter alguns animais como animais de estimação. Já outros, existe um fascínio muito grande devido às cores, às belezas, à interação, né? Então a gente tem essas características. Então a gente tem, dentro da criação, a pessoa que quer trabalhar com isso, ela tem que ter o compromisso da conservação, da preservação, mas principalmente dos cuidados com os animais, do famoso bem-estar animal. Então, a criação de animais exóticos e silvestres, hoje, ela carrega consigo uma grande responsabilidade, principalmente com o bem-estar dos animais, que é o primordial. Hoje, é exigido que todo criador tenha esse compromisso com a qualidade de vida dos animais e, principalmente, trabalhar muito o tamanho de recintos, enriquecimento ambiental e também atender às necessidades específicas que cada espécie exige, desde a alimentação, desde a socialização, desde a quantidade de coisas que na natureza esse animal necessita, que você tem que tentar reproduzir em ambiente. Então esse é um compromisso não apenas para assegurar que os seus animais tenham saúde, felicidade, mas principalmente que a gente consiga ter na atividade da criação, e você que vai estar envolvido com isso, possa ter a sustentabilidade e o sucesso a longo prazo do seu empreendimento. Porque se você não pensar no bem-estar, na qualidade, você vai ser configurado como uma pessoa que só se preocupa com reprodução e com dinheiro. E aí você vai ser considerado apenas um reprodutor e um explorador dos animais que você cria. A gente tem que mostrar para a sociedade, você que está tentando entrar, mostrar para a sociedade que a gente se preocupa também com os animais e com a conservação deles. Principalmente com o bem-estar. A gente não se preocupa exclusivamente com reprodução e ganhar dinheiro. Essa é uma atividade que o próprio nome diz, criação comercial com fins financeiros, mas a sociedade hoje ela tem esse viés. Ela vai adquirir animais de pessoas que têm essa responsabilidade, que tenham esse controle. Principalmente as pessoas acabam adquirindo quando conhecem o criador e o que ele faz com os seus animais. Então você que está entrando precisa estar muito focado nessa área. Outra coisa fundamental para quem está entrando, é necessário você ter a educação e o conhecimento específico. Não adianta você se aventurar na criação comercial se você não sabe e não tem o conhecimento básico sobre as espécies a quais você quer trabalhar. É impossível isso. Você precisa entender dos comportamentos, da dieta, da necessidade de habitats específicos, de enriquecimento ambiental, de possíveis desafios de problemas de saúde, alimentares, reprodutivos. Você precisa saber de morfologia, anatomia, você precisa saber de genética. Você vai ter uma educação contínua e sempre buscar o conhecimento é fundamental para garantir que os nossos criadores, que você que está entrando nesse mercado, possam oferecer o melhor cuidado possível e sempre estando atualizado, você vai sempre fornecer dentro do seu criatório as melhores práticas de manejo e conservação. Então, para quem está achando que só informações básicas, você ter um cursinho simples, saber um pouquinho é o suficiente, não. O dia a dia e a educação, livros, artigos científicos, ter um responsável técnico que entenda desses animais, você conhecer, trocar informações com outros criadores é fundamental. E isso exige tempo. Um criador que está iniciando vai demorar de 4, 5 até 10 anos para realmente ter um conhecimento básico sobre todas as características dos animais que ele está criando, do seu manejo, de todo o controle do seu espaço, dos seus recintos, do que você pode melhorar e fornecer para que os resultados aconteçam. Então, educação ela é uma coisa fundamental. É óbvio que, apesar de tudo isso, a gente tem desafios na área da criação e nós temos as recompensas para quem gosta de criar animais. Isso é uma das coisas óbvias. Se você quer ser um criador, uma das necessidades básicas é gostar dos animais, é saber que a gente tem desafios, mas a gente tem as recompensas, que é ter o animal se reproduzindo. A maioria dos criadores adora ver os animais se reproduzirem, os filhotes crescendo, se desenvolvendo, e você entregar isso para o seu cliente. O animal é fundamental, é como se você estivesse entregando um filho seu para as pessoas, e é muito importante isso, né? Então, hoje, os desafios para a criação de animais, a gente já vem falando aqui há algum tempo, né? Como é uma atividade que trabalha com os seres vivos, ela é acompanhada de vários desafios. Apesar de ser uma coisa incrivelmente gratificante cuidar e criar de animais, desde animais comuns quanto animais mais especiais, diferentes,
a gente tem que entender que toda essa atividade tem questões regulatórias, tem necessidades complexas, você tem que manter padrões éticos elevados, você tem que conseguir os certificados, você tem que conseguir as licenças, você tem que adquirir animais oriundos realmente com procedência, oriundos de uma atividade de criação regulamentada. E depois que você passa por essa parte mais difícil, que é a parte burocrática, aí sim você vai ter as recompensas, né? As recompensas vão ser muito significativas, não somente na parte financeira, que você vai estar tranquilo, podendo comercializar e ter uma atividade sem tanta burocracia, sem ficar se preocupando com o processo de fiscalização, mas também você vai ter uma satisfação para contribuir na preservação das espécies, você vai contribuir para a educação do seu público, mostrando a importância dos animais vindos da criação em cativeiro. Porque você, como criador, não é só um revendedor, não é só um criador, você também é um educador. Quando você vende o animal para uma pessoa, você está educando ela, você está passando as informações mais importantes, que são adquirir de um local em que o animal foi muito bem criado, que ele tem toda a saúde, que tem todo o bem-estar, e você vai estar educando o seu comprador, o seu cliente, para que ele também execute as melhores práticas, as melhores instalações, as melhores condições para esse animal que ele está levando. Então, a gente tem uma série de compromissos, desafios, não é simplesmente entregar um animal e deixar que o cliente se vire, principalmente porque se o cliente não tem o conhecimento sobre esse animal, como é que ele vai cuidar, como é que ele vai dar comida, como é que ele vai entender qualquer tipo de problema. Você tem que ser um educador, porque quando acontecer alguma coisa, ele vai ligar para você. A gente tem a questão dos médicos veterinários, que são responsáveis pela saúde, biólogos, que podem estar auxiliando isso, mas um problema mais grave, que eu acho que todo mundo tem que levar em consideração, que o criador, ele é o que está divulgando e educando as pessoas quando ele faz uma venda. Ele precisa passar muito bem as informações, ele tem que ter todo um sistema de pós-venda. Então, esses são desafios que muita gente não fala apenas da vantagem financeira, não fala nem da parte dos desafios que é a regularização e a legalização, não fala nem dessa responsabilidade que você tem com o seu cliente, e principalmente a responsabilidade que você tem com os animais que você está querendo criar comercialmente. Então, hoje, as características essenciais de um criador de sucesso para essa atividade é ter o conhecimento especializado. O sucesso da criação de animais, ela vai principalmente do profundo conhecimento das espécies a quais você quer trabalhar. Inclui entender todas as necessidades, os hábitos, a dieta. Um bom criador é um eterno estudante. Sempre vai buscar aprender, sempre vai estar buscando as melhores informações, as melhores práticas para adquirir as melhores tecnologias, os melhores alimentos, as melhores instalações. Tanto a gente procura isso, né, para que a gente possa ter resultados lá para frente. Então a gente é um estudioso, a gente é um pesquisador. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né, que todo criador ele é um pesquisador por natureza, ele é o que tem todos os dados sobre os animais que ele cria, é ele que conhece o comportamento, as manias, o jeito, as características específicas de cada animal. Apesar de a gente ter o conhecimento e estudar sobre a espécie, a gente que é o criador, a gente é que vai ter o dia a dia com o seu animal. É você que vai conhecer aquelas peculiaridades, aquelas vontades que o seu animal tem, aqueles caguetes, aquelas coisas que ele necessita, para que você possa entender e ele possa te dar toda a recompensa. É só dessa forma, né? Às vezes uma pessoa que chega de fora não consegue entender o animal que você tem, mas você pode ser uma pessoa que pode entender e ajudar a pessoa especializada a resolver um problema que seu animal tem. Então, você precisa passar todas as informações de uma forma correta. E, além disso, você tem que estar estudando. Outra coisa importante, você tem que ter habilidade de manejo. Um criador que não gosta de manusear o animal, que tem medo de animal, que morre, principalmente o criador que tem muita dó, né, tem pena de animais, dificilmente ele vai conseguir tratar, porque as questões emocionais elas são fundamentais nesse mundo, porque se a gente se apega aos animais, não é só uma atividade que você coloca ali um objeto, uma fábrica, você compra um aparelho e bota ele funcionar. São animais, a gente se apega ao comportamento, às peculiaridades, o carisma, eles se identificam, e aí quando o animal fica doente e morre, a gente sente sobre isso. Então a gente tem muitas pessoas que querem criar, mas só querem botar o dinheiro
tem funcionários que fazem tudo, nunca pegou um animal na mão, não entende nada daquilo. Então você tem que ter, além do conhecimento teórico, você tem que ter habilidades práticas no manejo, que são fundamentais, que envolve desde a manipulação dos animais de forma segura, o design inteligente dos recintos, garantindo que todas as necessidades físicas, psicológicas dos animais sejam atendidas, o manuseio, a forma de pegar, a forma de dar o carinho, essas habilidades, elas vêm através da experiência, de uma mentoria, de muitas vezes de um aprendizado prático, de você fazer estágios, você entender sobre isso. A gente vê muita gente falando assim, compra um casal e vai aprender. Mas como é que você vai aprender só na teoria? Você tem que ter alguém que te explique. É muito importante isso. Ainda bem que nós temos as redes sociais, muita gente de bem tentando explicar isso. E vocês que querem entrar nesse mercado, vocês têm que entender que o manejo, a habilidade de identificar e saber olhar para o animal, não é só você chegar e dar comida e água e virar as costas. Você tem que perder um tempo olhando para o animal, você tem que ter um tempo para ver os puleiros, para ver as gaiolas, ver por que ele está se comportando daquele jeito, o que pode estar assustando, por que ele fica só no fundo da gaiola ou só fica em cima, por que ele tem um estresse, por que ele está berrando, qual que é o comportamento dele. Esse manejo ele é fundamental. Paciência e dedicação, porque na criação de animais não existe receita do bolo pronta. Aqui é muita paciência, muita dedicação e muito amor. Se você não tiver isso, você não vai ter sucesso na criação de animais. Você tem que gostar. É uma jornada de longo prazo, exige paciência, dedicação. Os resultados, especialmente em termos de reprodução, principalmente de reabilitação de animais doentes, podem levar tempos. A capacidade de comprometer, se todo dia, com cuidado diário, enfrentar esses desafios, todos os dias vai acontecer alguma coisa inesperada, todo dia vai acontecer alguma coisa que você tem que manter uma atitude positiva, é essencial para o sucesso. Outra, acreditar no médico veterinário de sua confiança, acreditar no seu responsável técnico, seguir as orientações, ter as coisas básicas para poder fazer o atendimento rápido do seu animal e saber fazer esse atendimento, tanto para os filhotes quanto para os adultos, porque isso leva tempo. Nós temos muita gente comprando animais, matrizes ou animais que vão demorar muito tempo e não se adaptam, que formaram casais que não se dão bem. Você tem que entender disso, você tem que ter paciência. Às vezes, eu canso de falar, às vezes tem criadores que vendem animais que nunca conseguiram tirar filhote, chega na casa de um outro criador e tem uma outra visão sobre a questão do manejo. Esse animal reproduz e gera grandes resultados. Às vezes, a gente tem que entender isso. E os animais, quando estão em cativeiro, eles têm muitos problemas psicossocioambientais, que é o quê? Problemas psicológicos devido ao ambiente, ao estresse do manejo, ao estresse reprodutivo, às interações, aos objetos. A socialização é muito pouca, os animais só ficam presos, eles não convivem com outros, principalmente quando só ficam em casais a vida toda, sem ter contato com outras espécies, sem ter contato com o ambiente. A gente não tem essas características na criação em cativeiro. Apesar de nós termos hoje muitos criadores que pensam em criar grandes viveiros, que em determinado período soltar os animais, um grande enriquecimento ambiental, para esses animais poderem interagir e socializar antes de chegar na época de reprodução. Então, isso tudo a gente tem que ir mudando essas características, porque não vai ter resultado quem não tem paciência e dedicação. Isso é fundamental, tá? A gente tem que ter paciência e sempre ter aquela questão de estar ouvindo os outros, tá? Entendendo aqueles que têm um conhecimento mais antigo, aqueles que têm a prática, aqueles que estudaram para isso. Muitos criadores têm um problema muito sério de não acreditar num médico veterinário novo, de um biólogo novo que está passando orientações, mas ele estudou para aquilo. Às vezes ele tem um conhecimento muito mais aprimorado. E a hora que você ajudar ele, que tem um conhecimento prático, passando as informações, os dois em conjunto vão conseguir chegar à melhor solução. Responsabilidade ética, né? Essa é a base da criação. É crucial, quando a gente fala em criação de animais, você ter e aderir às leis e às regulamentações, a questão de tamanho, de recintos. Você tem que entender que é uma atividade que você precisa passar pelo licenciamento ambiental, que você vai ter uma série de etapas
Aqui no Brasil é muito mais difícil ter um criatório comercial do que em outros países. Em outros países, eles têm uma outra visão da criação. Aqui no Brasil, a gente tem uma característica muito grande, principalmente por ser um país gigantesco, um país com a maior biodiversidade do planeta. A gente tem que promover as práticas que levem à preservação e à conservação. A responsabilidade nossa vai além dos limites da sua propriedade, ela tem que se estender aos impactos aos outros. Se você é um criador e vê os outros criando de má forma, fazendo maus tratos, vendendo animais ilegais, doentes, pegando animais e vendendo animais que são retirados da natureza, e se você está compactuando com isso, você também vai ser responsável pela atividade. Pois não adianta ficar se queixando que o governo não libera, mas se você compactua e vê as coisas acontecerem e não faz nada, não denuncia, não tem uma ação mais enérgica, você também vai ser passivo de ser condenado por que os outros fazem. Ah, mas é o meu vizinho, é o meu colega. E tem gente que compra animais ilegais. Então a conservação e a educação do público ela é fundamental. Entregar e falar é muito importante. Claro que toda a criatividade de criação tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. O ponto positivo é a responsabilidade nossa com a conservação e a preservação de espécies. Como a gente falou nas lives anteriores, né, a gente tem o maior plantel de animais disponível para recuperação de qualquer espécie no planeta. Muitas espécies só existem porque existe a dedicação dos criadores que ali fizeram seleção, melhoraram seu plantel, conseguem ter os animais com as melhores características, isso aumenta a variabilidade genética, isso aumenta o potencial de preservar, aumenta a biodiversidade desses animais, e isso é muito importante. Quando a gente trabalha com a venda de animais, a conscientização, quando a gente faz a venda e faz uma entrega, a gente tem que pensar assim, né? Eu costumo falar que você, quando vai entregar um animal, você tem que fazer mais ou menos como as pessoas que têm concessionária fazem, né? Explicam tudo sobre aquele carro, tudo sobre aquilo ali, e você também vai explicar tudo sobre o animal, ainda vai entregar o manual e ainda vai entregar o seu telefone, e se a pessoa precisar, ela pode entrar em contato com você, que você vai ajudar. Então não é simplesmente uma atividade simples. Além disso, os pontos positivos, né, além da conservação, além desse trabalho magnífico com os animais, é a realização pessoal. Eu acho que todo criador ele se realiza quando ele tem um criatório, ele se realiza quando ele cria os animais e chega aos resultados, ele consegue salvar um animal que está doente, ele consegue entender as características do seu plantel, ele consegue chegar aos resultados que ele planejou, ele consegue os filhotes se desenvolverem, adestrar, entregar, todo o seu planejamento é muito bem executado e no final do ano você chega com os resultados que você lutou o ano todo. Eu acho que essa é uma realização pessoal. Então, entender esse nosso papel, a gente tem uma recompensa fantástica para quem gosta de animais. Né? Muita gente só pensa na parte financeira, que não deu lucro, né? Que os animais não dão dinheiro, que esse animal, todo mundo... Mas todo animal ele é passível de ter uma recompensa. Então a gente tem que entender que os criadores, para a maioria da gente, que vai trabalhar com essa área, a recompensa é os filhotes, a recompensa é você, claro que viver da criação, você ganhar dinheiro, poder sobreviver fazendo aquilo que você gosta, eu acho que é a junção das melhores, né? Então a realização nossa ela acaba sendo dobrada. E a gente tem que entender que a gente vai passar pelos desafios, né? A gente vem falando isso aqui no nosso canal, os desafios, né? Que é a parte da regulamentação do seu criatório. Você tem que estar em conformidade com todos os órgãos, tanto a parte ambiental quanto a parte de zootecnia, a parte agropecuária, a parte de impostos. Você tem que estar com isso, você tem que seguir todas as regras locais, nacionais e internacionais. Esse é um processo que às vezes ele é demorado, ele é desanimador, e aqui que vai pegar realmente se você vai estar apto a ser um criador, a paciência, a persistência e seguir as orientações, porque isso é necessário. Os custos, né? É lembrar que toda atividade gera custos, você tem que estar preparado para ter um orçamento, os custos não são baratos, tanto para você montar o criatório, a construção de instalações, a compra das matrizes, a parte da alimentação, os cuidados veterinários, do responsável técnico, os impostos, o processo de licenciamento ambiental. Você tem que ter um planejamento financeiro sólido que possa garantir a sustentabilidade do teu criatório a médio e a longo prazo. Lembrar que você vai ter vários desafios durante a montagem
E depois que você está com o criatório funcionando, os desafios eles são em você conseguir implementar o seu plano de manejo, ter resultados que são os filhotes, e depois ainda é comercializar isso. Então são vários desafios e a gente precisa ter um respaldo financeiro. Os animais, eles precisam comer, tem que ter todos esses cuidados, e os animais não podem ser supridos de necessidades básicas porque você não tem dinheiro. Então, se você não tem dinheiro para manter esses animais nas condições adequadas, não entre nessa atividade. Então, o bem-estar animal ele sempre vai ser levado em consideração por todos os órgãos fiscalizadores e pelos seus clientes. Então, a gente tem que ter uma preocupação constante e a gente tem que estar sempre batendo nessa tecla, porque você é responsável por aquilo que você cria. Você tem que ter uma vigilância constante, tem que ter um conhecimento especializado, tem que ter uma dedicação incansável para que os animais tenham um bem-estar. Então, cada animal que você é responsável, ele tem que ter as melhores condições para que ele possa te devolver através da reprodução. Então, os desafios do setor, eles são gigantescos, né? Além de toda essa parte de ter que montar a parte financeira, a parte regulamentória, entender, estudar sobre os animais, a gente tem ainda o complexo emaranhado da legislação, a gente tem o complexo emaranhado do mercado, a gente tem um complexo, né, do licenciamento, do transporte, da comercialização, da divulgação. Nem divulgar os animais a gente pode, em alguns casos, que você pode estar cometendo uma lei, principalmente quando a gente tem as redes sociais e você está se promovendo em cima de um animal. Então, o setor ele tem vários desafios. Então, os cuidados que a gente tem que ter sempre parte da gente. Os outros sempre vão apontar o dedo e vão criticar e vão fiscalizar você. Então, você é que tem que estar sempre preparado para tudo. Então, você tem que proporcionar os melhores cuidados, os mais adequados para cada espécie. Cada espécie ela tem um potencial desafiador, às vezes, de habitat, de recintos, de temperatura, de umidade, de alimentos, de nutrição, até mesmo de socialização. A gente precisa entender que a gente fornecendo as melhores condições e estudando isso, a gente vai ter, além de ser um excelente observador e um profundo conhecedor dessas espécies, você vai conseguir solucionar os problemas cada vez mais rápido. E é muito importante a gente ter criatividade e sempre lembrar do meio ambiente. Aquilo que a gente tem no ambiente, você pode transportar de uma forma criativa para dentro do seu criatório. Então, a gente tem hoje uma atividade que gera muito interesse devido à demanda, né? Muita gente querendo comprar animais chamados não convencionais, animais exóticos e silvestres, que não são da linha do cachorro ou do gato. A gente tem uma série de animais sendo procurados, cada vez mais animais diferentes no mundo inteiro são criados comercialmente. Então, a demanda ela flutua, o mercado, a sustentabilidade dele, ele muda. Então, a gente tem que estar sempre atento, desenvolver as melhores práticas, sempre estar vendo quais são os animais, sempre pegar os seus animais e tentar inserir da melhor forma possível dentro desse mercado, sempre com sustentabilidade e ética. Requer sempre uma compreensão de análise de dados. Uma adaptabilidade ele é sempre fundamental. O mercado ele exige mudanças. Até certo tempo atrás, as pessoas compravam para botar um animal apenas na gaiola. Hoje, eles não querem mais um animal para botar na gaiola, eles querem um animal para interagir. É um animal que ele brincar, quer ele soltar, quer ele ter voo preparadas, com voo livre. Quanto mais animais menos presos, melhor. Então você vai ter que desenvolver animais que se adaptem à vida solta, que não estão adaptados exclusivamente a uma gaiola. E esse é um desafio maior, porque quando o animal não está na gaiola, ele não está protegido. E no ambiente doméstico, tudo chama a atenção de animais e tudo pode acontecer de acidentes, tudo pode acontecer algum tipo de problema. Desde o ataque de um animal até mesmo machucado, uma intoxicação. E isso a gente precisa entender que o mercado está sempre buscando animais cada vez mais preparados para o ambiente doméstico. Então, questões de saúde e genética, você tem que estar sempre estudando doenças, sempre estar se preocupando, já que você é um criador de animais, potencial foco de zoonoses, você tem que ter um desafio constante com a desinfecção, com os cuidados de saúde, exames preventivos, e que se você quer ter sucesso reprodutivo, você vai ter que saber de genética, tem que saber quais são os cruzamentos assertivos, como montar os casais, como ter resultados diferentes para você se destacar dentro desse meio. Então, planejar com a colaboração do biólogo, do médico veterinário, do zootecnista, tudo
tanto da parte de saúde quanto na parte reprodutiva, que é a parte genética, é fundamental para você ter sucesso dentro da área de criação. Educação e conscientização, então falta muito conhecimento nessa área, principalmente de algumas espécies que estão novas no Brasil, que são novas dentro da área da criação. A gente tem pouquíssimos criadores e nós temos pouquíssimas pessoas, e as faculdades, como eu já falei várias vezes, elas estão formando pessoas não voltadas para essa área. Graças a Deus que esse movimento do aumento da criação de animais no Brasil e no mundo fez com que muitos começassem a se especializar e perceber que a gente precisa preparar pessoas cada vez mais responsáveis e mais preparadas para atuar e trabalhar dentro dessa área. Então, além de a gente trabalhar, é importante a gente estar participando de eventos, estar dando palestras. Quando você é convidado a uma escola falar sobre os seus animais, levar e demonstrar para as crianças, ali a responsabilidade de você passar todas as informações corretas, para as pessoas perderem o medo de algumas espécies e principalmente que eles vão ser futuros clientes seus, né? Então, quanto mais você poder passar a educação e a conscientização, melhor vai ser a nossa atividade, porque as pessoas vão deixar de pegar no mato, deixar de comprar de um traficante e comprar das pessoas que são responsáveis. Lembrar que é um mercado que tem as tendências muito grande, a lucratividade, né, as oportunidades que esse mercado tem, não preciso falar, vocês já estão cansados de saber, é um mercado que tem sim, várias ramificações, várias oportunidades significativas de lucratividade, nós temos tendências emergentes, o aumento de espécies raras, o aumento de mutações, o aumento de animais voltados ao público doméstico, isso tudo são oportunidades e cada vez mais você tem que estar atento a isso. Você tem que se inovar, você tem que ter o diferencial, aquilo que a gente sempre bate aqui na tecla. Quem é meu aluno no curso de especialização para criadores, aqueles que são e que acompanham a gente, eu sempre falo que o seu diferencial é você ter os melhores animais voltados para cada cliente. Qual o objetivo do seu criatório? Qual que é o objetivo que você tem que desenvolver todo o seu plano de manejo e você fazer esse trabalho, tanto com os seus colaboradores, quanto com as pessoas, os seus clientes. E os projetos de divulgação e marketing vão vir baseados nesse diferencial. Você vai se destacar, às vezes, por oferecer uma coisa que ninguém oferece. E isso ele é fundamental no mercado tão competitivo como vai ser daqui para frente, né? Então, os desafios econômicos desse mercado, os valores, o preço dos animais. Hoje, algumas espécies estão com preços absurdos, preços gigantescos. Muita gente está comemorando, mas o mercado e as pessoas comuns que gostariam de ter esses animais não vão ter condições de ter, porque esses animais estão muito caros. E assim, toda vez que isso tem uma inflação, vai acabar sobrando. Depois de um certo tempo, o mercado ele vai oscilar. Então, os desafios econômicos, problemas de saúde, sanidade, desastres ambientais, problemas de reprodução, problemas de clima, isso tudo vai acabar mudando e a demanda de preços, o preço, a questão de subir os impostos, subir transporte, inflação, isso tudo exige um planejamento constante o tempo todo. Adaptação às mudanças de mercado, você tem que estar sempre adaptado e sempre buscando novas alternativas. Esse é um processo a longo prazo, envolve você entender e diversificar ao máximo as espécies que você cria, ou se especializar numa única espécie. Mas quando você se especializa numa única espécie, você reduz muito o campo de atuação e de venda daquilo ali. Você também pode ser um diferencial naquela espécie. Então a gente tem que ter a flexibilidade, sempre estar inovando, sempre aprendendo novas tecnologias, sempre aprimorando o seu negócio, implementando novas técnicas, novas práticas, novos equipamentos, novas espécies. Sustentabilidade e responsabilidade social. Você não pode estar divulgando coisas que você não faz. Muita gente está fazendo isso, muita gente posta nas redes sociais e, na verdade, não pratica isso no dia a dia. Você é muito importante, você tem que entender que os seus consumidores buscam as informações em todos os lugares e acabam descobrindo seu passado. A gente tem hoje um Big Brother, os órgãos governamentais. Qualquer deslize que você fizer que não estiver na lei, você vai ser punido. Os órgãos ambientais estão cada vez mais fiscalizadores nas redes sociais, principalmente nesse mercado que trata de animais. Então, você ter o diferencial, você trabalhar com processos de reabilitação, você se dedicar também a ajudar o governo, são práticas muito importantes, tá? E aí a gente tem que ter o sucesso na criação. Então, se você não tiver um apoio robusto, você não tiver muita gente que te ajuda, você não tiver uma rede de criadores,
associações, comunidades, federações, uma boa equipe, bons funcionários, bons colaboradores, um bom médico veterinário, um bom biólogo, um bom responsável técnico, até o pessoal da limpeza, tudo são coisas que você precisa ter. Sucesso na criação depende de uma equipe muito bem coesa, uma educação contínua, sempre está buscando as melhores informações e passando isso para os seus colaboradores, sempre trocando ideias com médicos veterinários, com biólogos sobre manejo, e sempre está falando sobre legislação, mudanças que podem acontecer, participando de workshops, participando de cursos, trabalhando, né, com enriquecimento e os conhecimentos, viajando, conhecendo outros criadores, outras técnicas, outras práticas que você possa trazer para o seu criatório, e isso vai ser uma coisa cada vez mais constante, né, devido à globalização. E se você quer ter sucesso, você vai ter que ter um marketing eficaz. Você tem que ser encontrado, você que é um criador, está entrando no mercado, uma das coisas não é só você criar, reproduzir, você vai ter que ser visto, você vai ter que comercializar. E a forma de comercializar é você ter o marketing eficaz, você ter sites, você ter redes sociais, você ter toda uma forma de mostrar para as pessoas o seu trabalho, o seu criatório, os seus animais e os seus materiais educativos, mostrar a transparência, mostrar cada vez mais com práticas eficientes. As pessoas acabam te encontrando, gostam de você quando o marketing é muito bem feito. Fica muito mais fácil vender, né? E você tem que se adaptar ao setor. O setor ele muda constantemente, as espécies que estão sendo procuradas, elas mudam o tempo todo. Hoje é uma, amanhã é outra. Algumas espécies vão entrar novamente no mercado, vão retornar, outras vão desaparecer. Mas isso tudo é a flexibilidade desse mundo atual e desse setor. Então, hoje a gente tem, basicamente, como a gente sempre fala, dois grandes ramos: as pessoas que compram animais para reproduzir e pessoas que compram como animal de estimação. E nós temos aquele mercado das pessoas que compram animais para abate, para carne, etc. Então, a gente tem que ser muito flexível e a gente tem que estar sempre priorizando com o bem-estar. A chave do sucesso é sustentabilidade, educação, legalidade, bons tratos, bem-estar animal e práticas que promovam a saúde, felicidade e longevidade dos animais. E sempre você ser um bom observador e um bom pesquisador. Esse é um negócio que a viabilidade é a médio e a longo prazo, porque só vai se manter nesse negócio quem estiver apto e dentro desses novos padrões que o mercado exige. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa fala de hoje, ter mostrado um pouquinho sobre isso, ter falado sobre olha só a quantidade de coisas que é necessária para você que quer entrar na criação. E saiba, você é responsável não só pelo negócio, não só por gerar lucro, e sim por tudo que envolve a criação de animais. Você é responsável pelaquela espécie, você é responsável pelos animais que você cria, você é responsável por todos os filhotes que você vendeu. Você tem que ter esse cuidado. Beleza? E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, divulga se você gostou desse conteúdo. Nós temos aí mais de 600 vídeos, mais de 600 horas aí de conteúdo gratuito aqui. É só você se inscrever no nosso canal e buscar as informações aí dentro do nosso canal. Então, um abraço a todos. Venha fazer parte da maior comunidade de criadores profissionais do Brasil, Criador Pro. Um abraço, valeu, tchau, tchau.